A questão não é o quanto de unção Deus vai derramar sobre a gente, a questão é o quanto de caráter a gente tem para sustentar a unção que recebeu. O processo de Deus não é para preparar a promessa, o processo de Deus é para preparar você para receber a promessa. A gente tem uma característica de tentar julgar a colheita mesmo sem ter participado da semeadura, né? Então, às vezes você olha para alguém que está frutificando, você fala, cara, do nada esse cara está frutificando. Mas o Gustavo Paiva, ele usa uma frase que eu acho fantástica, ele diz, o do nada de Deus leva muito tempo para acontecer. Então, você vê talvez um pastor jovem como o Vitinho, que está com a gente aqui no backstage, cara, do nada o Vitinho foi consagrado. Não, esse cara está queimando e sonhando com a igreja já tem um bom tempo. Esse cara está chorando, imaginando o dia que o chamado dele vai se tornar real já tem algum tempo. Mas a gente passa a ver isso quando uma plataforma potencializa o que a gente carrega. Mas o do nada de Deus leva tempo. Você pega a unção de Davi até ele assumir o reinado, levou um bom tempo. E aí eu acho que vale a pena a gente abrir um parêntese. Eu sou apaixonado por essa perspectiva que muitas vezes a gente não leva em consideração. Quando Davi ele é ungido rei, aos olhos de Deus o trono já estava vazio. Só estava à espera de Davi. Mas aos olhos dos homens, Saul estava lá. Então é interessante porque para toda a criação, para todo o povo, eles olhavam e eles entendiam, Saul é o rei, mas aos olhos de Deus ele pensava, o rei é outro e ele está a caminho. Sim. Então é por isso que Deus está falando, olha, não se mova por aquilo que você vê, porque eu não vejo da forma que a criação vê. Então, no projeto de Deus, como o pastor Márcio fala, às vezes é como alguém costurando, né? Eu esqueci o tipo de tecido que se costura do lado do avesso, mas ele fala sobre isso. É como alguém que vai costurando, tricô, isso. E aí parece não ter sentido, parece até ser feio, mas aí do nada, quando termina e você coloca do lado certo, tudo faz sentido. Então, eu queria compartilhar isso com você, talvez você se inspire em pastores, em líderes, em ministros de louvor, e essa inspiração ela precisa gerar em você movimento, precisa gerar em você expectativa pelo agir de Deus, mas essa inspiração não pode gerar em você paralisia, a ponto de você pensar, nunca vai acontecer, eu nunca vou chegar lá, porque Deus ele está nos bastidores, ele está gerando o nosso coração, ele está preparando as bases para que a gente possa receber. Se eu tiver mais um minuto para falar sobre isso... Aqui na live sempre tem. Então, beleza. Eu lembro que uma vez um pastor, ele falou algo que me marcou muito no início da minha caminhada. Eu tava na minha sala, e aí ele entrou do nada na porta, ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, você passa quanto tempo por dia orando em línguas? Eu falei, pastor, depende. Ele falou, depende do quê? Eu falei, depende, se é uma semana que eu vou pregar, se é uma semana que eu tenho muitas reuniões, eu não consigo ter tanto tempo. Aí ele parou e falou, sabe, André, para os sonhos que você carrega, se você não tiver tempo com Deus, você não passa de um aventureiro. E ele fechou a porta e saiu. E eu lembro que eu fiquei tentando entender o que ele queria dizer com isso, e hoje para mim faz muito sentido. A questão não é o quanto de unção Deus vai derramar sobre a gente, a questão é o quanto de caráter a gente tem para sustentar a unção que recebeu. Então o processo de Deus não é para preparar a promessa, o processo de Deus é para preparar você para receber a promessa. Deus tem zelo e fala, não, você não está pronto ainda, porque aquilo que eu tenho preparado para você, se eu derramar hoje com o caráter de menino que você tem, você vai se perder. Se eu derramar hoje com a forma como você se deslumbra fácil com qualquer coisa, você vai se perder. Então deixa eu formar o teu caráter, deixa eu te dar odres novas, porque o vinho novo ele é poderoso e você precisa de estrutura para recebê-lo. Então quando chega esse tempo de convergência, que Deus fala, agora você está pronto para receber. Aí todo mundo olha para alguém que é improvável e fala, cara, do nada Deus fez. Não, ele está sendo gerado nas malhadas quando ninguém vê. Mas a gente só percebe quando a unção se torna visível. Então é isso, 2 anos atrás eu estava no leito de hospital. Esses dias alguém mandou um stories, e graças a Deus são pouquíssimos, eu consigo contar no dedo stories assim de pessoas, como é que eu vou dizer, um contexto um pouco negativo, um comentário negativo. E aí eu não lembro se eu estava na Disney com a Ceci, não lembro onde eu estava, e aí uma pessoa mandou assim, cara, pastorear em Orlando é fácil. Eu falei, irmão, engraçado porque há 2 anos atrás, quando eu estava no leito de hospital lutando para viver, você não me mandou nenhum direct. Você não perguntou se eu precisava de ajuda para pagar a conta do hospital. Há 5 anos atrás, quando a minha esposa teve um problema durante a gestação da minha filha e teve que tomar remédios fortes para não perder o bebê, você não entrou em contato. Mas agora que você vê parte do processo, você se acha no direito de questionar a minha colheita. E isso é muito natural, a gente faz muito isso. Então, para fechar, eu acho que vale a pena a gente entender que, cara, a gente só consegue ver uma parte da história, mas Deus, ele conhece toda ela, né?